Veja o que a Fernanda Vieira, representante da UPA Venda Nova Belo Horizonte, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lean na UPA 2. Tudo bom, Fernanda? Olá, Beraldi, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Lean, né, nas UPAs. Agradecer ao Ministério da Saúde, a Faculdade Fluminense, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, né, que vem nos apoiando aí ao longo dessa caminhada do projeto na unidade, né. Então, assim, o quanto caminhamos, assim, né, bem, o quanto estamos caminhando bem, né, no projeto, e o quanto temos oportunidade de melhorias, né, assim, a gente vê realmente no projeto oportunidade de melhorias. Eu fiz uma apresentação só para a gente, né, para poder compartilhar, para a gente... Só para vocês entenderem, em Belo Horizonte a gente é dividido em distritos, né, e a UPA Venda Nova é uma UPA que abrange uma população de mais ou menos 300 mil habitantes dentro de Belo Horizonte. E aí a gente tem 17 unidades básicas de saúde, mais uma rede complementar. Então, assim, é uma área grande, né, com uma população grande, e a gente vem, através do projeto, tendo uma mudança realmente cultural que levou realmente a vários avanços, né, a vários avanços mesmo na nossa unidade. Primeiro, né, a gente começou, a nossa tutora a Lu, né, a Lucinéia. Então ela vem aí para agregar com uma sensibilidade, com uma visão assim externa, que eu acho muito importante. Fernanda, talvez para o seu melhor aproveitamento, você colocar a sua apresentação, isso, no modo apresentação, ótimo. Agora ficou bem melhor para a gente ver. Obrigado, tá, Fernanda? E aí, primeiramente, a gente monta uma equipe, né, assim, quem vai ser a equipe que vai conduzir o projeto dentro do serviço. Então, entra eu, que sou a gestora, o Breno, que é o gerente adjunto, a Roseli, que é a referência técnica de enfermagem, a Sarita, que é a farmacêutica, o Alan, o RT médico, a Cristiane, que é do laboratório, e a Renata, da gerência de urgência, junto com a Viviane, que é do distrito. Então, acaba que a gente pega um grupo mesmo, gestor, né, todas as pessoas importantes do serviço, para que a gente consiga colocar essas ferramentas dentro do nosso processo assistencial de uma forma muito tranquila. O avanço foi tão grande e o amadurecimento da equipe, do grupo, foi tão grande que a gente viu, assim, uma equipe hoje muito unida, tendo a mesma fala, tendo as mesmas conversas. Então, com o andar do processo dentro do serviço, a gente tem esse entendimento e esse crescimento mesmo profissional do grupo como um todo, que facilitou mesmo a introdução da ferramenta dentro do serviço. As etapas do projeto, como que a gente fez? A gente fez primeiro um diagnóstico, né, situacional na UPA, que a gente faz um levantamento mesmo de tudo que é interessante do Lean, que você começa a ver os problemas não como um problema, né, mas como uma oportunidade de uma melhoria. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, do projeto, que a gente começa a entender o quanto a gente pode melhorar com a aplicação das metodologias e com simples modificações dentro daquele serviço. Então, a gente fez o estudo sobre o Lean junto com o tutor, né, que é feito de 15 em 15 dias, a conscientização da equipe e divulgação do projeto. Então, é uma parte importante, né? Então, a gente fez várias reuniões, várias chamadas para envolver a equipe assistencial. A gente tem 350 funcionários dentro do nosso serviço, então a gente foi fazendo essa divulgação, essa
e essa sensibilização da equipe para que todos tivessem consciência e todos entendessem a importância do projeto. A criação da parede de memórias, que assim é muito rico, né, porque ela traz o projeto na real, que está acontecendo no momento, né, então a gente foi aos poucos construindo e a equipe inteira vem aos poucos vendo o que está sendo colocado, o que está sendo posto e participando de todas essas modificações dentro do serviço. A aplicação das ferramentas em todos os setores da UPA. Então, como o grupo é um grupo que gere todos os setores internos da unidade, a aplicação das ferramentas fica muito exposta para os profissionais. A entrega de 2 kaizens a cada visita, né, as boas práticas, os brainstorming dos temas abordados, então aquela chuva de ideias mesmo, cada um com o seu posicionamento, com sua visão do seu ponto de vista, que isso enriqueceu muitas discussões, né? A aplicação do método DMAIC. E aí a gente vem com o método, né, que a gente começou a definir o problema e como solucioná-los, além de definir as metas e o escopo do projeto com clareza. Então, primeiro a gente se junta para definir realmente o problema e a partir dele a gente trabalhar. A gente começou, após compreender o problema, né, a gente começa a mensurar isso, então após compreender o problema, a gente alinha como seriam feitas essas alterações nos processos internos, como coletaríamos os dados, como iríamos analisá-los, com gráficos de tendências, fluxogramas, quais ferramentas utilizaríamos como base no Lean. Aí a gente vem analisando, né, com base nos dados em mãos. Então a gente fez a coleta de todos os dados e o próximo passo foi analisar os problemas identificados, buscando a causa raiz. Para isso utilizamos as ferramentas do diagrama de Chikawa, que é causa e efeito, e a gente consegue aos poucos, e com a introdução dessas ferramentas, a gente vai visualizando quais são os pontos que a gente tem que trabalhar, quais são os potenciais de melhoria para a gente avançar no foco sempre no paciente, né, e na qualidade e na satisfação desse paciente que está sendo atendido na nossa unidade. E melhorar, né, que nessa fase a gente elaboramos um plano de ação e estamos implementando as melhorias através de tentativas e hipóteses levantadas e acompanhando os indicadores do projeto, lembrando que priorizando as ações que causam maior impacto positivo e trazendo menor custo. O que a gente viu com o projeto é que a gente os maiores impactos positivos para o serviço, ele dependia mesmo de processos internos. E isso era fácil da gente, não que seja fácil, assim, né, mas assim, era muito tranquilo de ser feito no serviço, com algumas mudanças de processos de trabalho mesmo, com desenhos de fluxo e definição de fluxos dentro do serviço, que isso dependia mesmo da equipe que estava trabalhando, né, do grupo gestor e dos profissionais que estavam trabalhando na ponta. E aí a fase controlar, nessa fase as melhorias do processo serão avaliadas e deverá ser verificado se as melhorias estão ocorrendo como previstas e os resultados são contínuos. As ferramentas trabalhadas, o CIPOC, né, o VOC, muito importante, porque a gente fez uma pesquisa que a gente entendeu que o nosso cliente desejava, né, o que ele esperava do nosso valor, o que era valor para o nosso cliente, né, então isso foi muito importante. O A3 do FAST, a gente começou com o FAST, né, que era o nosso foco, a gente fez uma reestruturação do FAST. O nosso FAST funciona para atendimento da clínica médica, que é 70% do nosso atendimento, né? O nosso volume maior de porta é da clínica médica. Então, a gente trabalhou com
começamos a trabalhar com o FAST, né, escrevendo o A3 do FAST. Logo depois, ou paralelo a isso, a gente já fez mais 2 trabalhos, que foi do laboratório e da farmácia. Então, acabou que simultaneamente a gente foi fazendo os 3 projetos juntos. O Ishikawa, né, que vem mostrando para a gente como a gente ia agir, né, em todos os pontos importantes ali. Os 5Ws e 2Hs, que traz também a causa raiz ali, né, o esgotamento do que a gente poderia fazer para ajudar. Os fluxogramas, foi redesenhado todos os fluxogramas do serviço, então a gente deixou isso muito claro para as equipes. Então, os consultórios de FAST, todos têm os fluxogramas para qualquer profissional que esteja ali atendendo, ele consegue visualizar como é o funcionamento do nosso serviço hoje. O Spaghetti, que nos ajudou a entender o quão importante era algumas modificações serem feitas para a gente conseguir diminuir tempo de laboratório, tempo de classificação de risco, que a gente está trabalhando agora também, muito importante, o tempo de porta ali do atendimento do FAST, o VSM também, né, que trouxe para a gente os tempos, né, principalmente os tempos que agrega para aquele cliente, para aquele paciente, o que não agrega. Então, a gente conseguiu, dentro dessa visão do VSM, entender a quantidade de tempo que o paciente estava ali muitas vezes parado, e que isso não agregava para ele. Então, em cima desses tempos, a gente conseguiu trabalhar muito e diminuir muito o nosso tempo de porta e de alguns processos internos, principalmente o laboratório também. A matriz 2x2, né, que traz para a gente pequenas mudanças, grandes mudanças, às vezes tem pequenos custos, né, e depende muito da equipe mesmo que está ali no serviço, dessa reestruturação. Os 8 desperdícios, a gestão à vista, que é muito importante, quer dizer, a equipe tem isso muito atualizado, então a gente deixa isso todo mês para eles entenderem como estão os nossos tempos, qual o nosso volume de porta, como isso fica muito claro para a equipe. A transparência para o projeto, eu acho que é muito importante. Os indicadores, né, que vêm com gestão à vista, o 5S, que traz essa parte visual, e que isso é muito importante, principalmente para quem está dentro do serviço na assistência. Então, acaba que com a ferramenta do 5S, você reorganiza a unidade inteira, os profissionais participam dessa reorganização. Então, acho que isso também você trabalha num ambiente assim, mais organizado, visualmente muito mais com tudo muito exposto, né, assim, tudo muito claro para a equipe, para o usuário, os fluxos todos desenhados, as identificações de setores todas muito bem pactuadas, então o usuário não fica muitas vezes perdido dentro daquele serviço. Então, foi uma ferramenta muito importante para a gente aqui com a Upa Venda Nova. E o Huddle, que é um ganho, assim, para a equipe. A gente começou, tem 3 meses que a gente está fazendo o Huddle. O Huddle começou uma vez ao dia, e hoje ele é feito já às 10 horas da manhã e às 16 horas. E aí, a equipe entende a importância hoje dessa ferramenta, eles participam. Então, assim, chega 10 horas da manhã, se você atrasa 5 minutos, a equipe já está lá pronta para fazer o Huddle. Todos os profissionais de todos os setores estão lá juntos para a gente minimizar mesmo ou resolver o decorrer ali do plantão, né? E, inclusive, a gente passou a ter 16 horas para a gente resolver também alguma coisa para o plantão noturno. Então, está funcionando super bem o Huddle na unidade. Então, acho que é uma ferramenta realmente, um case de sucesso aí da UPA.
A gente definiu 3 projetos, né, um do Laboratório FEST, né, que focado ali mesmo no tempo, na padronização. A gente tem uma prescrição padrão no serviço em Belo Horizonte, então isso ajuda muito na condução desses processos, do processo do FEST, os consultórios identificados, a área do FEST bem separada ali do serviço. Então, isso acaba que fez com que a gente tivesse muito sucesso ali, com realmente diminuição de tempos de espera do paciente, com maior resolutividade, com maior qualidade e segurança para o paciente. No laboratório também, a gente teve um avanço, assim, muito importante, muito grande. A gente diminuiu 40, 50 minutos de tempo de entrega do resultado do processo inteiro, né, do pedido do exame médico até a entrega desse resultado para o médico fazer essa reavaliação. Então, foi uma diminuição de 50% do tempo do que a gente tinha. Então, isso trouxe, assim, pontos muito importantes, avanços muito importantes para o nosso serviço. E na farmácia também da padronização da prescrição dos pacientes internados. E aí a gente tem isso mais padronizado hoje, então diminuiu também, organizou os pacientes que estão ali, a farmácia tem hoje mais segurança, mais tranquilidade para a liberação dessas medicações. Benefícios do projeto, a mudança de cultura, né, que eu acho que é o mais importante que o projeto nos trouxe, a mudança mesmo de pensamento, do pensamento enxuto, da diminuição dos desperdícios que a gente tem. Então, eu acho que o projeto traz isso para a gente, né, acaba que a gente passou, entende-se que a gente passou uns 2 anos muito difíceis, né, agora na saúde, com o projeto ele vem para a equipe entender, para a gente entender que escrever, que parar, olhar para aqueles processos do serviço é muito importante, né? Então, a gente vê o quanto de melhoria nos processos da UPA a gente tem, porque a gente fez a discussão em grupo, uma discussão muito rica, muito consolidada, com os olhares de todos. E aí, quando a gente leva isso para dentro do serviço, a equipe assistencial nos acolhe, assim, a equipe da UPA Venda Nova, a equipe assistencial interna acolheu as mudanças de uma forma muito tranquila e foi muito parceira em todos esses processos que a gente andou fazendo esses últimos 3 meses. A melhoria contínua, que é com a aplicação dos Kaizens, o foco da qualidade assistencial e segurança do paciente, que eu acho que é o mais importante, né? Reduzir os custos e desperdícios, o fortalecimento do grupo gestor e a conscientização da importância do trabalho em rede e a comunicação entre as equipes de saúde, principalmente as unidades básicas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma conversa muito próxima com a atenção primária. Então, isso favorece muito, é uma ajuda mútua. Eu falo que o trabalho tem que ser em rede, né? A gente só consegue avançar em vários processos se for um trabalho em conjunto. Então, aqui realmente a gente tem esse ponto muito importante, que é um distrito, às vezes assim, muito presente no serviço, e essa junção, assim, sempre esse diálogo com a atenção primária, sabe? Para a gente melhorar realmente e avançar aí no que a gente tem que melhorar para esse paciente. Aí tem algumas fotos, né, do serviço. Então, assim, o Huddle, né, que é o projeto mesmo, as discussões que foram feitas com o grupo inteiro, os estudos, eu acho que a gente está iniciando, né, a gente ainda vai continuar aí com o projeto, e esse crescimento profissional a gente ainda vai colher muitos frutos disso. Mais fotos da equipe, né, sempre muito, muito centrada, muito presente nas discussões, muito acolhedora. A gente teve uma acolhida da equipe assistencial muito importante aí para os processos caminharem.
E é isso. Olha, Fernanda, fantástico a sua apresentação e nós ficamos muito contentes de ver o quanto o processo de amadurecimento do Lean está aí na unidade, na UPA de Venda Nova, em Belo Horizonte. É muito, é assim, eu falo que a gente começou, a gente começa muito devagar, né, com o projeto, com aquela ansiedade, com aquele medo das ferramentas que não eram coisas que fazem parte do nosso cotidiano, não faziam, né? E hoje a gente não vive mais sem elas, assim. A experiência é tão boa que a gente incorpora. Então, tudo que a gente conversa, sempre as ferramentas estão vindo na mente, então acaba que o quanto amadurecemos. Tem um ditado que diz que quando o bichinho do Lean morde, ele não larga mais, não é? Não larga, viu? Não larga. É assim, é com muito orgulho mesmo, gente, assim, quantos avanços, sabe, que a equipe teve, quanto que o time o Breno colocou aí, quanto o time é potente, é mesmo, sabe, assim, quanto cada um com seu olhar. Acho que o muito importante, assim, a gente ter a escuta e a acolhida de todos, tudo que vem é muito importante. A gente ter a escuta da portaria, da limpeza, de quem está na recepção, dos profissionais internos da enfermagem, que são muito, né? É um grupo grande, que tem um olhar muito sensível. Então, assim, é muito importante essa união mesmo e esse todo mesmo, né? Do serviço. Então, o processo cultural que se iniciou, ele não teve grandes obstáculos, pelo que eu posso ver, então, Fernanda, aí em Venda Nova, não é? Não teve, a gente não teve muitos obstáculos, a gente, muito pelo contrário, a gente teve muito apoio da equipe, muito. Assim, a equipe abraçou o projeto mesmo, assim, e são muito presentes em todas as mudanças, todas. Olha, Fernanda, muito inspiradora a sua apresentação e pelo depoimento também aqui dos seus colegas que estão falando conosco aqui pelo chat. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado pela sua participação